pelo pão nosso, a cada dia, porque nos preocupamos com o nosso corpo. Entendemos agora, Senhor, que temos que nos preocupar com o nosso espírito. Por isso, permitir que tenhamos acesso ao alimento espiritual, para que possamos a cada dia mais entender o teu ensinamento de amar ao próximo. Senhor, tantas vezes pedimos perdão, tantas vezes pedimos perdão e tantas vezes pedimos que nos afaste de todos os males. Mas, Senhor, como parte da nossa oração, repetimos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nesta noite, derrama sobre a Beth suas bênçãos, ilumina suas palavras, permita que nós possamos acalentá-las no fundo do coração. E ao terminar a palestra, nós estejamos um pouco mais evoluídos na direção da perfeição. Assim seja, graças a Deus. Obrigada por todo esse carinho. Então, eu gostaria de falar hoje, baseada num livro, não sei se aqui alguém já leu, chama Despertar: Nossos Desafios na Transição Planetária, escrito pelo Haroldo Dias Dutra. Então, eu gostaria de só fazer assim um resumo do livro, né, umas reflexões. Eu achei muito bom. Na verdade, o livro é muito extenso, aqui é só um capítulo do livro, né? Então, ele diz que ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo, porque se a gente ficar um dia sem água, a gente desidrata, se a gente ficar 3 dias sem água, a gente morre, diz ele, né? E também basta um novo vírus, né, para mudar toda a estrutura de um planeta, ceifando milhares de vidas. Então, a Terra é esse mundo de provas e expiações, nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, mas a reencarnação é esse mecanismo pedagógico da justiça de Deus. Diz o Haroldo, a reencarnação é o maior instrumento da justiça divina, porque ela nos traz de volta ao mesmo lugar do erro, para que possamos reescrever a nossa história. E quando Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, aí não é a justiça humana, é a justiça divina, porque está nos dando a oportunidade de quitar os nossos débitos. Então, diz o Haroldo, estar encarnado é passar por uma prova atrás da outra. Mas aí que, né, a importância de buscar a nossa perfeição, a realização da reforma íntima durante toda a encarnação, sem imaginar assim, né? Eu vou fazer minha reforma íntima numa boa, na maciota. Não, né? Estamos no momento crítico da nossa evolução, então vale a pena o esforço, porque como a gente lê lá nas obras da codificação, cada imperfeição nos traz um gênero de sofrimento. Allan Kardec escreve que a quantidade de sofrimentos pelos quais passamos é proporcional à quantidade das nossas imperfeições. Por isso, o caminho é buscar evoluir, despertar a nossa consciência. Então, esse é o foco, né, desse resumo do livro hoje, como despertar a nossa consciência. Mas eu queria antes falar do budismo, porque o budismo defende 4 verdades nobres: nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte. E são as certezas da vida. Mas a nossa expectativa é não envelhecer, não adoecer, não morrer. Então, o que precisamos fazer se essas são certezas da vida?
amadurecer as nossas expectativas. E a doutrina espírita é um programa completo de amadurecimento de expectativas. E como é que nós vamos, então, educar as nossas expectativas? Porque muitas pessoas acreditam que a felicidade está nos bens materiais, nos títulos, prestígio, poder. Mas por mais que a pessoa busque a felicidade nesses lugares, não vai encontrar nem a paz, nem a segurança interior, porque cada conquista material nos traz novas aflições. Então, a gente compra um carro novo, a gente tem medo de estacionar em qualquer lugar, a gente tem medo de perder, de ser roubado. Então, surge aquela ansiedade. E tem pessoas também que ficam se comparando aos outros. Olha, a casa dele é mais bonita que a minha, né? Isso traz uma inquietude que acaba nos escravizando. Então, o caminho é entender que os bens terrenos são transitórios, são impermanentes, que somos espíritos imortais, então o importante é ter projetos eternos, né? Ter projetos terrenos, sim, lógico, isso é importantíssimo, mas não priorizá-los. Então, mesclar planos, né? Como diz o Haroldo, fazer um plano de pagamento dos nossos débitos kármicos. Então, é importante também que quando surge a cobrança, a dificuldade, o desafio, a crise, a dor, então não resistir, não nos revoltarmos, porque senão a gente vai sofrer mais. E fazer essa reforma íntima sem desânimo. Emmanuel escreveu aquele belíssimo livro clássico, né? Paulo e Estevão, pela psicografia do Chico Xavier, e ele conta que Paulo e Barnabé viajavam à noite. E aí eles pernoitaram numa caverna, lá eles estavam conversando, e um falava para o outro da riqueza, do imenso tesouro trazido pelo maior dos príncipes, e dois ladrões estavam escondidos e os ouviam. Queriam saber onde o tesouro. E o Paulo, com os pergaminhos, né, da Boa Nova, muito tranquilo, diz: Estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades. Aí os ladrões ficaram desapontados, mas pouparam a vida do Paulo e do Barnabé e levaram o mapa do tesouro, né? A Boa Nova. Então, para encontrar esse tesouro, nós precisamos cavar fundo em nós mesmos, dia após dia, até que esse tesouro comece a se revelar, que são a a prática do bem, os valores morais, a fé, isso exige um esforço paciente, perseverante, de autoconhecimento. Então, outra questão a respeito das nossas expectativas é o que pedimos a Deus? Perguntaram a um rabino: Deus sabe tudo? Sim. Deus pode tudo? Sim. Então, para que orar? Se ele já sabe tudo, sabe o que eu quero. E o rabino responde: Quem falou que quando você ora é para dar informações a Deus? Então, aí está. Precisamos educar também os nossos desejos, né? Educar essas nossas expectativas. Então, nós falamos de amadurecer expectativas. E para despertar essa consciência, também precisamos fazer uma conexão com Deus. E aí nunca mais nós vamos nos sentir sós, desamparados. O Haroldo Dutra fala que nós, hoje, temos uma conexão muito fraca com Deus. É como aquela internet discada de antigamente, que só de vez em quando dava sinal. É uma conexão 1G.
Mas vamos evoluindo, reencarnando, sofrendo, lutando, trabalhando, e aí nós obtemos uma conexão 2G. E aí nós vamos nos sentir mais amparados, vamos desenvolver a intuição. E os espíritos superiores, eles já conseguem uma conexão 3G. Sabe aquele download para a gente assistir um vídeo longo? Então, são espíritos que conseguem permanecer conectados a Deus muito tempo. Por isso, eles emanam paz, a certeza de que Deus está no comando. E assim, com a evolução, né, nós passamos para 4G, 5G, 6G. E o Haroldo fala: nós estamos num curso para melhorar a nossa banda de internet, a nossa conexão com Deus. Então, o nosso despertar vai depender de educar as nossas expectativas, de ampliar a nossa conexão com Deus e também vai depender do autoconhecimento. Aristóteles é o grande filósofo que viveu antes de Jesus, lá na Grécia. Ele escreveu: o autoconhecimento é o começo da sabedoria. E também o Haroldo conta que o Simão Pedro, ele era muito machista, tanto que ele não aceitou Maria Madalena na casa do caminho. Ela já tinha se convertido, né, a, a, aos ensinamentos de Jesus. Ela foi a primeira que recebeu a mensagem da imortalidade da alma. Foi para ela que Jesus apareceu após a crucificação. E aí ela foi procurar trabalho lá na Casa do Caminho, mas o Simão Pedro não a aceitou, dizendo-lhe: teu passado te condena. E o Simão Pedro era muito nervoso, bravo, precipitado. Várias vezes Jesus chamou-lhe a atenção. E por 3 anos, Simão Pedro conviveu diariamente com o nosso mestre amigo. E um dia, né, o Simão Pedro fala para Jesus: Mestre, eu jamais vou te trair. Mas Jesus responde: Simão, o dia nem vai amanhecer e você vai me negar não uma, mas 3 vezes. E quando Pedro negou pela terceira vez, aí que ele caiu em si. Aí que ele enxergou o seu verdadeiro tamanho e entrou no verdadeiro processo de reforma íntima. Então, o primeiro passo é enxergar quem nós somos, fazer esse autoencontro. É doloroso, gera ansiedades, torturas, culpas, mas precisamos enxergar nossas virtudes, nossas imperfeições, aceitar as nossas imperfeições e trabalhá-las num clima de autoaceitação. Isso não significa ficar inerte, acomodado, mas também o processo de autoconhecimento não pode se transformar numa guerra íntima. As paixões, elas não são transformadas, elas são extirpadas. Aliás, elas são transformadas. Eu inverti, elas são transformadas, mas não extirpadas. Porque, olha, lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, a gente lê que as paixões não são más. O problema é o excesso. E lá também no Livro dos Espíritos, eles explicam, né, que a paixão é como um cavalo que precisa ser governado e que as paixões podem levar os homens a grandes obras. Então, por isso que não, o Haroldo fala, não é destruir a paixão, diminuir o volume, né? Não partir para os excessos. E qual é a medida? A medida é a seguinte, né? A medida dessa paixão saudável, que não está excedida, que não nos escraviza. Qual é a medida? A medida é a seguinte: fazermos a pergunta: quem governa? Nós ou a paixão? Por isso, o caminho é educação e não destruição.
Então, retomando, os caminhos do despertar, amadurecer expectativas, desenvolver a nossa conexão com Deus, buscar o autoconhecimento, e o próximo passo é mudar. E o Haroldo fala: precisamos mudar o nosso pensamento sobre o nosso passado e o nosso futuro. O passado e o futuro, diz ele, são duas forças. Uma que nos puxa para trás para repetir padrões, reflexos, condicionamentos, vícios. E outra que nos alavanca, que alavanca a nossa psique, como ele diz, para frente. Então, qual seguimos? O Haroldo escreve: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra, que comandam ações. Olha só, né? Como é importante nós observarmos como que nós estamos lidando com o nosso passado, com o nosso futuro. O Haroldo até dá um exemplo. Ele fala assim: nós falamos muito em cultura de paz, mas há milênios existe dentro de nós muita violência, ânsia de poder. Isso tudo é ilusão, e a ilusão sequestra a nossa inteligência. E Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência, da inteligência, né? A partir do momento em que nos tornamos seres racionais, nós começamos a buscar Deus. E o Haroldo fala: quando nós erramos, é porque a ilusão nos assaltou, amordaçou a nossa inteligência. Então, um lado do nosso psiquismo quer repetir o passado, mas o outro é mais consciente, mais fortalecido e sabe que é preciso avançar. O Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, escrito pelo Herculano Mais, escreve: na intimidade da criatura humana lutam incessantemente duas forças poderosas: as energias criadoras do bem e as destrutivas do mal. A consciência do homem tem sido palco das lutas milenárias dessas duas forças opostas, até que o bem triunfe em definitivo e principie a ascese, né, a evolução do espírito de uma forma mais consciente e a sua consequente libertação das algemas animais, né, desses instintos que estão é, desgovernados, né, os vícios desgovernados, as paixões desgovernadas. E segue Ramatiz: enquanto as energias do bem reativam a natureza espiritual, as destrutivas do mal vão se enfraquecendo, repelidas pela verdadeira individualidade do ser, que é a entidade angélica, né? O anjo mora dentro da gente. E é aquela história, né, dos dois lobos, que daqui todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É um velho ditado, uma velha historinha Cherokee, né, dos indígenas lá da América, dos índios lá da América, que um velho índio conversava com o neto, dizendo que existia um lobo mau, cheio de ódio, de inveja, de arrogância, de orgulho, e também existia um lobo bom, amoroso, humilde, gentil, e que eles lutam entre si. E o neto pergunta para o avô: qual deles vence? E o avô responde: aquele que eu alimento. Então, o lobo mau são as tentações, por isso que precisamos manter uma vigilância permanente, porque nós trazemos velhos padrões de conduta, crenças que já não servem mais, comportamentos inconscientes, é esse reflexo, né, que fala o Haroldo, agir sem pensar, de forma irrefletida, tudo isso são as tentações. E as raízes, né, dessas tentações estão lá, nas nossas experiências das encarnações passadas.
Então, precisamos buscar o autodomínio, fazer as pazes com o homem velho, a mulher velha, amar-nos para poder amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, o próximo passo para o despertamento, já que a gente está falando de amar-nos, é despertamento da consciência, é o auto-amor. O grande pensador espírita, filósofo, poeta Leon Denis, viveu no final do século XIX, começo do século XX, escreveu livros magníficos. Um deles é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E também tem aquela frase que todo mundo ouve, mas é tão magnífica, tão maravilhosa, que a gente não cansa de ler e ouvir. Nas plantas, a inteligência dorme, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Olha quanta sabedoria! Possuir-se, só no homem. A inteligência acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Possuir-se é ser dono de si, é ter autonomia, é ser protagonista, né, da própria história. O que que é o protagonista? Era o personagem principal do teatro grego. Então, sermos os personagens principais da nossa história. Então, tomar consciência, nos desiludirmos dessas falsas ideias que fazemos de nós mesmos. E nesse momento de transição planetária, né, a humanidade está vivendo o ápice do materialismo. E também é um século onde existe o maior número de pessoas no estado depressivo. Mas a verdadeira pátria não é essa terrena, é a pátria espiritual. Por isso, precisamos trabalhar a expectativa da vida imortal, fazer a nossa conexão com Deus, buscar o autoconhecimento, fazer as mudanças interiores necessárias e amar-nos. Amar-se é investir no próprio espírito, né? Porque muita gente fala assim, não, isso é egoísmo, isso é eu só pensar em mim em primeiro lugar. Não, é cuidar do corpo e do espírito. E quem se ama, cuida do espírito também, não esquece né, de alimentar de verdadeiras propriedades o seu espírito. Porque a evolução, a nossa evolução, que começou lá no mineral, né, na mônada, vai do inconsciente ao consciente, por isso ampliar consciências. Vai da transitoriedade para a permanência. Então, ainda precisamos reencarnar esse mundo, né? As coisas materiais são transitórias, a nossa vida aqui terrena, com todos os nossos laços afetivos no aqui e agora também tem um tempo de validade, mas o afeto é eterno, o espírito é imortal, até chegar o momento em que não precisaremos nem mais reencarnar. E também nós caminhamos da personalidade para a individualidade. Aí é consequência, né, dessa transitoriedade para a permanência, porque personalidade é o que cada um é numa encarnação. Eu, aqui nessa minha encarnação, sou Beth, né? Mulher, e mãe. E aí, cada um tem a sua personalidade atual. Nós somos a soma de todas as personalidades que já vivemos. E todas essas personalidades vão enriquecendo a nossa individualidade, o nosso ser imortal, a nossa essência divina, né? Então, nós caminhamos da personalidade para a individualidade e da razão para a intuição, do estar para o ser. Esse é o nosso caminho evolutivo. E ao final da encarnação, então, quando nós fizermos um balanço, agora dessa encarnação, né, a gente olha para trás, puxa a vida, né, o quanto avancei nisso tudo, né, nessa compreensão que a doutrina espírita maravilhosa nos traz. E eu gostaria aqui de finalizar contando de um livro, é um trecho de um livro
chamado Parábola de Jesus à luz da doutrina espírita, e é o espírito que escreve é Francisco de Paula Vitor, e o médium é Raul Teixeira. E o espírito, né, Francisco, escreve: não é fácil para os espíritos de pouca evolução, como nós que estagiamos, diz ele, no hálito da terra, atravessar vitoriosamente os mais diversos caminhos, as variadas experiências de aprendizado, ou os testemunhos de fidelidade às leis de Deus, impressas nas fibras mais íntimas da nossa alma, porque as leis de Deus estão, né, aqui, né, na nossa consciência. Dessa maneira, diz o Espírito Francisco, Francisco de Paula Vitor, cabe aos indivíduos renascidos no berço terrestre o investimento dos seus melhores esforços, traduzidos em coragem, em boa vontade e uma fé ardente e lúcida para bem conduzir os rumos dessa concessão divina, né? A nossa encarnação é uma concessão divina, é um presentão de Deus. Então, diz ele, cabe a nós, renascidos aqui na Terra, investir com os nossos melhores esforços, a nossa coragem, a nossa boa vontade, a nossa fé ardente e lúcida, né? A fé raciocinada, para conduzir bem essa concessão de Deus. E também o Francesco Miralles e Héctor Garcia são dois pesquisadores. Eles foram para a ilha de Okinawa, é uma ilha do Japão, pesquisar aquela população centenária, os longevos do Japão, né, cheios de saúde, cheios de atividade. E o Francisco Miralles e o Héctor Garcia, eles queriam saber, né, porque, né, como eles conseguiam viver centenários, com toda essa saúde, essas atividades, essa produtividade. E aí, pesquisando, eles chegaram à conclusão que os japoneses dessa ilha, Okinawa, eles vivem tanto porque eles sabem o que querem, além dos bons hábitos, né? Então, para o Japão, o segredo é encontrar o próprio Ikigai. Ikigai é a sua razão de viver. Cada um tem a sua razão de viver, cada um tem o seu próprio Ikigai. Ninguém vai falar para o outro, ó, seu Ikigai é esse, né? Cada um é que sabe do seu. E para a gente saber qual é o nosso Ikigai, qual é a nossa razão de viver, nós podemos nos perguntar: por que acordamos de manhã? Qual o nosso propósito? O que nos move? O que nos faz feliz? Qual o nosso caminho? O que estamos fazendo aqui? O pensador italiano Antonio Gramsci, ele fala, escreveu: crise é um momento em que o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. E nesse contexto, né, do velho estar morrendo, as ideias velhas, e o novo ainda não ter nascido, traz uma grande variedade de conflitos, e é o que está acontecendo hoje no nosso planeta, né? Como diz, crises familiares, crises econômicas, crises sociais, crises religiosas, crises educacionais, crises políticas. É, as crises são próprias dos planetas de transição, né? Que estão numa transição. E lá na Gênese a gente lê, a época atual é de transição, a Gênese, né? De Kardec, né? Então, a época atual é de transição. O próprio Kardec escreve: confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada um no mundo pelas características que lhes são peculiares. Então, como, né, fez a oração o Dr. Pedro na abertura, o mundo está aí, né, cheio de desafios.
É um momento de muita crise. E esses desafios acabam ocasionando reações diferentes para cada um. Uns avançam, outros se abatem. E nós? Nós avançamos ou nos abatemos? A hora dessa transição é chegada, né? A gente lê lá na Gênese, e cumpre-nos o dever de estarmos atentos, vigilantes, utilizando todos os talentos que recebemos do Senhor para darmos os passos que cabem nessa vida. Obrigada pela atenção, amigos. Antes de falar com a Beth, a Noêmia me ligou, ela está aqui, gente, com o seu Mário, só que ela não consegue vê-lo, você não consegue vê-los, mas ela está ouvindo a palestra, ela deu boa noite para todo mundo, viu? Agradeceu, viu, Beth? A sua presença, ela tem um carinho muito grande, né? Sempre que a gente solicita você gentilmente. Então, Noêmia, boa noite com o seu Mário, você está ouvindo a gente, viu? Beth, nossa, que palestra linda. Você tem um dom da palavra, né? Parece que trabalhou na área da educação, porque você fala de uma forma gostosa, assertiva e faz a gente refletir. Doutor Pedro, primeiro abre com essa oração linda. Tá? Não vou abrir e fechar mais nada. Doutor Pedro está arrasando. Aí vem você, fala lindamente. Nossa, Beth de Deus, eu preciso assim, me conectar com Deus 6G, 10G, não sei, vou aumentar aí para não ser a discada, vamos ver se é rápido, porque por vezes a gente acaba, né? E se a gente tem um anjo dentro da gente, por que cargas d'água a gente tem mania de, né, gente, de colocar outro serzinho para fora? Eu vou tentar colocar meu modo angelical, assim, sabe? Para funcionar. Mas Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, meu amor? Quer falar alguma coisa, doutor? Tá fechado o microfone. Agora não. Primeiro agradecer, viu, Beth? Muito boa a sua palestra, como sempre. O que nós precisamos é da palavra com equilíbrio e com harmonia, para que a gente possa entender esses desafios que se nos apresentam como parte da nossa necessidade de aprendizado mesmo, de experiência. Às vezes a gente passa por sofrimentos e realmente reage de maneira muito equivocada em relação a estas oportunidades, né? E a pandemia está aí exatamente para nos trazer o ensinamento de que nós só vamos ser felizes quando todos formos felizes. Não adianta só um punhado de pessoa feliz, porque essa pequena porção não vai fazer a solução dos problemas do mundo, né? Aliás, nós já tivemos a solução dos problemas do mundo, agora falta aplicar. Então, acho que nós tentamos, toda quinta-feira à noite, aprender um pouco mais sobre esse caminho. E que bom que pessoas como a Beth nos tragam as orientações necessárias para acharmos o caminho certo. Mas, de qualquer forma, é muito interessante porque ela me fez lembrar uma passagem que a Casa do Caminho, depois que o Cristo desencarnou, a Casa do Caminho virou um pandemônio, porque todo mundo que precisava de ajuda procurava lá aquele lugar para poder ser assistido. E a questão do
patriarcado entre os hebreus era uma coisa muito forte, né? Então, por isso que Maria Madalena não podia estar atuando. Mas Pedro orava muito e pedia para Jesus orientação, ensinamento. E certa vez bateu à porta da casa do caminho uma mulher em trajes rasgados, rotos, né? Toda suja e com ferimentos. E Pedro viu aquela mulher, não abriu a porta. E aí foi para o fundo da casa pensando, o que que eu faço, né? Esta casa é para ajudar os sofredores, mas não posso deixar entrar uma mulher nessa situação. Então ele ajoelhou e orou. Quando ele começou a orar, Jesus apareceu e disse: Pedro, esta é a casa dos sofredores, dos que estão procurando o bálsamo do sofrimento. É a casa que nós destinamos a todos os nossos pequeninos que procuram uma ajuda, uma oração. E por que essa dúvida? E Pedro falou assim: mas Senhor, esta mulher vai entrar aqui nesta casa, vai trazer muita dificuldade, né? E Jesus falou assim: ora, você está habilitado para tratar as dificuldades e as doenças e os sofrimentos. E Pedro começou a chorar, né? Porque ele percebeu que ele não conseguiu realmente se encontrar frente ao ensinamento mais simbólico de Jesus, né? Aí, quando ele se compenetrou da sua missão, ele foi até a porta, abriu a porta e a mulher perguntou: quem é você? E ele falou assim: seu irmão. E abriu a porta para ela entrar, né? Hoje nós fazemos muito comportamento semelhante a esse com relação aos diferentes. Aquilo que é diferente da gente é errado, né? E quando a gente vê e critica alguma coisa no outro, a gente deveria perceber que o outro é um espelho. Aquela crítica que nós estamos fazendo do outro é porque é sobre nós mesmos que nós estamos criticando. Então, quando eu falo que nós estamos no caminho, porque sempre tem um bom espírito que vem como a Beth nos lembrar da nossa posição e nos ensinar como nós somos ainda tão pequeninos, como o nosso espírito é ainda tão primitivo, que a gente ainda julga as pessoas pela aparência. Então, Beth, muito obrigado, que Deus te abençoe e que permita que você muitas vezes venha com esta mensagem tão harmoniosa para nos incentivar a cumprir os ensinamentos do Evangelho. Boa noite, muito obrigado. O mérito é do Haroldo, o mérito é do Haroldo Dias Dutra. Eu só li um livro, só li o livro, achei muito interessante. Aí eu falei, eu vou levar o que eu li, porque eu aprendi um pouquinho, né, com eles, né? Então o mérito é todo dele, eu só sou, digamos, uma postalista, né? Uma pessoa do correio, assim. Não sou carta viva de Jesus ainda, não. Não esqueça que todos os médiums são intermediários, né? Chico Xavier foi um intermediário, Divaldo é um intermediário, assim como você.
Se você só não incorporou o espírito do Haroldo, mas trouxe para nós o fundamento da palavra de ensinamento dele. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Doutor Pedro, o senhor pode, por gentileza, encerrar para a gente? Obrigada. Nesse momento, nós elevamos o pensamento em agradecimento. Tantas misericórdias que são destinadas a todos nós, quantas vezes nem reconhecemos, mas hoje nosso coração está cheio de gratidão. Gratidão por tanto que recebemos. Mestre querido, aproveita esta energia, esse nosso coração envolvido em muito amor, em muito sentimento, que esta vibração possa ser distribuída para os nossos irmãos em sofrimento, para os nossos irmãos que não tiveram a mesma expectativa que todos nós, que não puderam assistir a esta palestra, que não puderam caminhar mais um passo em direção à perfeição. Proteja os mestres Jesus, fortaleça-os, para que possam, afinal, vencer todas as dificuldades que são interpostas no caminho. Que a nossa experiência possa ser aproveitada sempre para o bem. E nesta noite em especial, agradecemos a Maria, Mãe de Jesus, porque o anjo Gabriel lhe disse: Salve Maria, você é cheia de graça. O Senhor está convosco, porque sois bendita entre todas as mulheres, porque no seu ventre está o fruto da salvação do planeta. Pedimos, Mãe Santíssima, traga a nós o vosso reino, e seja sempre feita a tua vontade na terra como em todo o espaço. Senhora, Mãe de Jesus, roga por nós nesta hora de sofrimento e desentendimento. Agora e na hora da nossa passagem. Assim seja. Graças a Deus. Nossa, que lindo. Obrigada, meu querido. Gente, boa noite. Deus proteja vocês. A Noêmia está aí nos ouvindo. Boa noite, Noêmia, Silmara. Semana que vem estamos todos juntos, se Deus quiser. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Márcia. Boa noite.